Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Acabo de chegar de uma caminhada e tive uma notícia que eu a classifico como terrível, capaz de provocar uma verdadeira hecatombe no mundo, uma verdadeira virada de mesa. Acabei de ler que o Trump disse que vai pessoalmente, junto com a polícia, junto com o exército, fiscalizar o que está acontecendo em Washington. Porque, não sei se vocês sabem, está acontecendo em Washington manifestações constantemente contra o Trump. E ele quer ir pessoalmente com a polícia. Eu fico imaginando, eu acho que todo mundo sabe como os Estados Unidos são. Então tem muito maluco ali, louco para aparecer na televisão, e para isso eles são capazes de matar o Trump não fechar de olho. E aí eu pergunto, se o Trump morre, o que acontece no mundo todo sobre esse aspecto? Vamos trazer para aqui, para dentro do Brasil. Essa, que é a esperança do brasileiro, né? Pelo menos dos bolsonaristas e das pessoas contra essa ditadura de toga, era que o Trump fosse cada vez mais pressionando o governo e esse pessoal saísse do governo com mais ou menos dias. Essa é a impressão. Mas, se houver uma liderança desse tipo, o Trump morre, o negócio muda completamente. Porque ficou claro que o Brasil não tem liderança para nada. O Alexandre de Moraes e o Lula são dois idiotas que estão no poder porque são completamente incapazes de uma conduta normal. Eles fazem qualquer coisa para estar no poder. Não interessa. Vende a mãe. Bota a mãe na vida para se manter no poder. Faz qualquer coisa. Eles nunca foram líderes. E são incapazes de produzir alguma coisa útil. Você já viu Alexandre de Moraes defender alguma coisa útil? O Alexandre de Moraes só quer vingança. Só quer perseguir aqueles que são contra o seu governo. O Lula é a mesma coisa. O Lula não é diferente do Alexandre. O Alexandre, apesar de ser um profissional de direito, direito constitucional, que eu acho que é, ele é completamente ignorante. Ele se expressa muito mal, não sabe colocar as coisas no seu devido lugar, se expressa exatamente como um analfabeto funcional. E o Lula é o analfabeto. Então você tem na presidência, na direção do Brasil, um analfabeto e um analfabeto funcional. Para onde é que vai dar isso? Não poderia ser diferente o resultado do que está acontecendo no país. Não poderia ser diferente. Agora, quem é que você vê do outro lado que possa resolver a situação? Trump morre, há uma confusão. Quem é que poderia assumir a liderança política do Brasil e assumir o poder? Tem algum? Não vejo nenhum. Não vejo nenhum. Daí a minha eterna desconfiança do Bolsonaro. Bolsonaro é um homem bom, um homem que olha para o povo, um homem que tem um olho voltado para a população mais carente. Mas é uma pessoa que não quer atrito, que não quer correr riscos. É um homem que quer viver dentro das quatro linhas. Só sabe obedecer, desde que ele aprendeu isso no exército. E ele só sabe obedecer. Mesmo como chefe do executivo brasileiro, presidente do Brasil, início de posição, ele recebe uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal e cumpre. Ora, meus amigos, se fosse uma ordem legal, era contestável, porque o nível dele é soberano. Ele é o chefe do executivo do Brasil.
Isso é o poder soberano. E o STF não é. O Ministério Público não é soberano. E o STF é um puxadinho do Ministério Público, do Ministério da Justiça. Tá certo? E outra coisa, dentro do STF tem 11 ministros, presidente, etc. Tal. Um ministro está ainda mais abaixo. E Bolsonaro recebe uma ordem que não era constitucional, que era impossível de você cumprir, né? Desde quando, se fosse o contrário, se ele recebesse a ordem do ministro, dissesse assim, nomeie fulano e tal, o que ele ia dizer? Por que eu vou nomear fulano e tal? Você é um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu sou o presidente da República. E está acabada a conversa. Agora é o contrário. Um ministro do Supremo Tribunal Federal diz para ele para não nomear. Está proibido nomear. Chamador desconhecido. Está proibido e ele não pode nomear o diretor da Polícia Federal, que estava sob a jurisdição do chefe do Executivo do Brasil. E ele aceita. Aceita para não ter atrito. Grita, grita, faz aquela palhaçada toda. Bate na mesa, toma na mesa, mas segue, vai aceitando, aceitando. Eu fiquei horrorizado quando ele foi inquirido pelo Alexandre de Moraes. Ele, posso fazer uma brincadeirinha? O cara estava sob, né? Estava sendo inquirido no processo. E o desafeto dele era exatamente o inquiridor. Uma brincadeirinha, posso? Gostaria de saber se você aceitaria ser meu vice-presidente da minha chapa em 2026. Recebeu logo um não de cara de saída, ficou como se fosse uma gracinha. Eu depois vi um vídeo, semana aí, onde ele, acho que foi nesse mesmo inquérito, o Alexandre fala do que ele falou do Alexandre, que ele falou das propinas que teriam sido recebidas, 50 milhões, 40 milhões, etc. E ele pede desculpas. Tudo bem que tem problema jurídico envolvido, etc. Mas eu acho que essa pessoa não. Tudo bem, é aceitável, tudo bem, xinguei mesmo. Qual é a diferença dele dizer xinguei mesmo? Qual a diferença que seria? Exatamente porque o Bolsonaro não quer se envolver em brigas. Ele não quer peitar ninguém, ele tem medo. Você acha que se o Trump sair aí, morrer e o Brasil virar aqui, o Bolsonaro vai fazer alguma coisa para tomar o poder? O Bolsonaro está esperando, e eu sinto isso, que as pessoas botem ele no poder. Que ele não faz nada em direção a ir para o poder, a tomar o poder, a chegar ao poder. Ele não faz nada em relação a isso. Nada, não diz uma palavra nesse sentido. Como é que pode confiar num líder desse? Primeiro que ele não é líder, tá certo? Ele não é líder. Você vai confiar numa pessoa dessa que não é líder, uma pessoa temerosa, uma pessoa que não gosta de confrontos, ir para uma posição que só existe mesmo, praticamente, confrontos. E tem que confrontar. E o mais forte tem que vencer. Nós estamos perdidos. Eu acho que Alexandre ficará, se isso vier a ocorrer, 30 anos no poder. Que o Brasil não tem líder capaz de confrontar o Alexandre ou qualquer outro que esteja no poder. Os líderes brasileiros não têm sede pelo poder, a não ser o Lula. Mas a sede do Lula está no dinheiro. A sede do poder de Lula, se ele tiver ganho dele, ele está bem. Se ele puder roubar tranquilamente, ele fica bem.
Tanto ele faz ele ficar de um lado como do outro. Ele pode ser daqui um dia bolsonarista, desde quando os bolsonaristas permitem que ele fique com o poder roubando. Lula não tem posição política. A posição do Lula é o bolso. E outra coisa, roubado, né? Ele adora roubar. Ele adora mentir. É um personagem esquisito, esse cara. Cara que adora mentir. E ele faz a apologia da mentira. Quantas vezes ele faz vídeo dizendo isso? Tem um vídeo mesmo que ele falando, que ele fala as mentiras lá na França, que no Brasil tem 50 milhões de pessoas passando fome na rua, e ria, como se ele fosse muito inteligente. É esse cara que dirige o Brasil. Essa pessoa sem caráter, um verdadeiro irresponsável. É esse cara que dirige o país. Meus senhores, eu estou preocupado com a situação do país. Principalmente se o Trump morrer. Se o Trump morrer, esqueça. O neto ou a neta de Lula vai substituí-lo. E o Alexandre de Moraes vai ficar até o dia que a cabeleira dele crescer novamente. Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.